E demorou alguns anos, mas finalmente o Ryujinx liberou sua tão aguardada atualização de interface. A versão Avalonia finalmente está disponível nas últimas atualizações do emulador, a partir da versão 1.1.1216. Você já tem acesso a essa nova atualização. Infelizmente, pessoal, antes que vocês perguntem aí, eles ainda não mesclaram o código do LDN, segundo os desenvolvedores, ainda precisa de mais algum refino antes de chegar nessas versões mainline, mas pelo menos a interface, que era algo que estava bem enrolado, né? E se você acompanha aqui os relatórios de progresso, sabe que eles estavam nos últimos retoques ali para lançar como uma versão totalmente estável nas versões mainline, e de acordo ainda com eles, infelizmente, esse mês agora de março a gente não vai ter o relatório de progresso, porque o principal autor, né, dos relatórios está um pouco ocupado, mas eles acabaram liberando essa interface para todo mundo. Então, o que essas novas versões implementam, né? Torna a Avalonia a interface padrão, substitui a antiga interface de usuários, a chamada GTK. Agora, a interface Avalonia vai ser a padrão no Windows e Linux. O macOS já tinha essa interface antes, e a Avalonia tem paridade com os recursos com o GTK, além das seguintes diferenças, né? O nível de volume agora pode ser ajustado na barra de status inferior, o perfil padrão dos controles agora são carregados automaticamente ao selecionar um novo controle. Tivemos melhorias consideráveis no mini aplicativo dos controles, como um botão de menu para ir diretamente às configurações de entrada. Foi adicionada uma visualização em grade personalizável para a lista de jogos, adicionado também uma tela de carregamento do jogo que exibe o progresso dos carregamentos de shader cache, também PPTC. Foi adicionado teclas de atalho configuráveis para alternar o V-Sync, que é o limitador de quadros, a captura de tela para você ativar ou desativar o áudio, aumentar ou diminuir o volume e aumentar ou diminuir a resolução interna. Isso aqui é uma grande vantagem do Ryujinx, que se você quiser, por exemplo, colocar o jogo em 2K, 4K, você não precisa reiniciar, você consegue alterar isso automaticamente enquanto ainda está jogando. Foi adicionado também um gerenciador de salvamentos lá no menu de opções, na guia de gerenciar perfis de usuário. Essa opção permite você excluir facilmente os arquivos e uma abertura mais rápida da pasta dos seus saves. Também foi adicionada uma opção para você restaurar perfis de usuários excluídos usando os salvamentos existentes. A funcionalidade de backup e restauração ainda está sendo trabalhada, mas isso aqui também é algo bem mais interessante, né? Se você quiser, por exemplo, criar vários perfis ali, tá bem mais simples. E isso aqui eu acho que pouca gente não sabe, né? Mas você consegue ter no mesmo emulador vários perfis, igual a gente tem no Nintendo Switch. Então você consegue jogar ali o seu jogo com seu save, e outra pessoa, seu amigo, enfim, né, que usa o mesmo computador que você, também consegue ter os saves totalmente deles separados, mudando apenas o perfil, igual a gente tem com o Windows, por exemplo. Foi adicionado também localização para o português brasileiro. Isso aqui é importante porque o emulador desenvolvido por um brasileiro não tinha o idioma português, né? O que é uma grande ironia. Mas foi adicionado finalmente aí o português brasileiro oficial para o emulador, além do espanhol, castelhano, francês, alemão, grego, hebraico, italiano, japonês, coreano, polonês, russo, chinês simplificado, chinês tradicional, turco e ucraniano para interface de usuário. Então, se você quiser usar o Ryujinx, que agora não é só mais o inglês, você consegue ter uma outra gama de idiomas suportados. Foi corrigido problemas com os arquivos do emulador que às vezes não estavam sendo extraídos corretamente. Foi corrigido um problema em que os PCs com duas placas de vídeo, né, especialmente os laptops que tem a GPU integrada, no caso da AMD ou da Intel, e a dedicada da GPU da Nvidia ou da AMD, né, eles não estavam iniciando e causava algum tipo de travamento, porque o emulador simplesmente não conseguia identificar para iniciar o jogo com qual driver, né? Se era o integrado ou se era o dedicado, e isso vai ser bem útil para quem tem notebooks gamers. Foi corrigido também um travamento ocasional do GTK crítico ao clicar duas vezes para executar os jogos. Foi corrigido também uma falha em que alguns jogos, como a série Monster Hunter, apresentava erros ao abrir o teclado do software devido à falta de fontes do sistema. Corrigido também um problema extremamente raro em que a tentativa de instalar firmware congelava o Ryujinx, e muitas outras mudanças menores. Então, essa aqui é talvez seja a grande atualização do Ryujinx lançada esse ano, e era talvez a grande atualização mais aguardada por todos, né? Finalmente a gente tem essa interface sendo liberada para todos. E quando você inicia o Ryujinx, agora você tem essa tela aqui muito bonita, né? Inclusive dá para aumentar e diminuir os ícones do jogo. Não tá a mesma interface, por exemplo, do Nintendo Switch, mas quem sabe, né? Eles não implementam esse outro mini aplicativo para você iniciar o menu nativo do Nintendo Switch, mas por enquanto
enquanto se assemelha bastante. Você consegue mostrar aqui os nomes, colocar os jogos em listas, conforme a gente tinha anteriormente na versão anterior, diminuir ou aumentar. E também, é claro, talvez uma das mudanças mais importantes é o famoso gerenciador de mods. Por exemplo, se você clicar em um jogo, vai em gerenciar mods, você vai ver que alguns agora tem essa opção. Por exemplo, deixa eu pegar aqui do Zelda Adventures of the Kingdom, tem várias opções aqui, tem alguns instalados do PTBR, tem alguns visuais fixos. Se você clicar, você vai ver que eles estão todos desativados. Agora você não precisa mais, por exemplo, excluir a pasta, simplesmente ir aqui, ativar ou desativar, salvar e iniciar o seu jogo. Outros detalhes também, pessoal, é que tem várias outras opções aqui, né, para você colocar o jogo, fazer o gerenciamento por nome, por favorito. Então dá para você mudar muita coisa. Achei bem interessante. E talvez uma das mais importantes seja o menu de configurações. E esse menu de configurações ele está bem mais modulável, está bem melhor, está bem mais fácil de você mexer e está bem mais intuitivo, digamos assim, né? Tem ainda alguns pequenos problemas aqui e ali, mas, né, conforme os caras vão lançando atualizações, eles vão melhorando. E talvez o mais importante seja o menu de configurações de controle, porque quando você quisesse configurar, por exemplo, um controle novo, você tinha que abrir o menu de configurações, abrir o menu de input e assim iria gerar várias abas. Aqui não, agora fica tudo na mesma janela, você não precisa se preocupar em abrir uma segunda janela para fazer a configuração dos seus controles. Então tem várias outras opções aqui para você fazer, né? E tá bem mais bonito também essa nova interface do Ryujinx. E também, é claro, né? Se você iniciar, por exemplo, algum jogo, você vai ver que ele vai mostrar também uma tela bem mais bonita e bem mais amigável quando está compilando os shaders. Então isso aqui é uma atualização muito bacana, mudou praticamente tudo do emulador, então dê uma atualizada aí e vejam se vocês curtiram ou não. Eu pessoalmente gostei bastante dessa nova interface do Ryujinx, ela ainda não está 100%, mas já é alguma coisa, né? Como eu disse, infelizmente ainda a LDN não chegou nessa nova interface, mas é algo que eles ainda vão estar implementando. Então a galera ainda vai lançar, né, atualizações para o LDN. O LDN, ele não sei porque ainda não chegou, né, porque ele está bem mais estável do que os lançamentos, mas como a gente sabe, né, os desenvolvedores do Ryujinx, eles querem lançar algo bem mais redondinho, bem mais completo antes de chegar para todo mundo. Essa interface levou aí quase 2 anos para ficar pronta e é algo bem bonito, né? O código do Ryujinx, no caso, permite eles fazerem essas interfaces um pouco mais diferenciadas, diferente no caso do Yuzu, que a gente tem uma interface bem padrão que lembra bastante ali o Citra, não permite muitas mudanças. O que a gente vai ver mesmo de mudança vai ser a implementação do mini aplicativo para a inicialização do menu do próprio Nintendo Switch futuramente, mas isso é algo que provavelmente também o Ryujinx já deve estar pensando. E esse foi talvez um dos grandes últimos projetos do Ryujinx. A gente não tem no radar um outro que se assemelhe, né, a essa mudança total. Então assim que tiver mais novidades eu volto e aviso aqui vocês, então fiquem ligados e comentem aí o que vocês acharam dessa nova interface do Ryujinx, né, se vocês estavam aguardando para jogar com ela. E tá muito bonito, né, rapaziada? O emulador tava precisando disso. Um detalhe também, né, antes que eu me esqueça, dá para você mudar ali os temas. Se você não gosta do tema escuro, agora a gente tem a opção de mudar para o tema branco também, né? Então é mais uma alteração ali que os desenvolvedores colocaram para melhorar a vida útil dessa nova interface. Se gostou do conteúdo, deixa um like, nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, valeu, falou!